Galerinha, então basicamente o que a gente vai discutir é como que se configura os processos, os principais processos de extrativismo no Brasil, tá? Então a gente vai falar de extrativismo vegetal, tá? E mineral, basicamente, que é o que importa. E aí eu vou falar um pouquinho, comentar sobre condições de biopirataria, que é um tipo de extrativismo que é crime, mas é um extrativismo, né? E vou falar para vocês também de algumas condições relacionadas a relações de trabalho no extrativismo brasileiro, que é outro assunto bem sério. E eu vou deixar um link de uma matéria bem legal que saiu falando do extrativismo do açaí, né? O açaí, esse meninão roxo que pegou vocês nos últimos verões, né? Nossa, que horrível que ficou. Mas enfim, né? Como que é extraído o açaí que nós comemos e esse açaí que vai para os Estados Unidos e para vários lugares do mundo, né? Então é interessante da gente lembrar que a condição de trabalho da extração desses produtos, vamos chamar assim, de quase excêntricos para muitos, né? Como açaí, castanha, na verdade é forjado de exploração de mão de obra análoga à escravidão e mão de obra infantil, né? Então são condições sérias que precisam ser discutidas. Beleza? Então eu vou deixar depois um link para vocês, para quem tiver interesse, ler uma matéria sobre isso, tá? Então vamos lá. Galerinha, pegando o livro, deixa eu. Oh, foi. Deixa eu projetar a tela aqui para vocês, tá? Todo mundo tá vendo? Fala alguém sim aí no microfone ou não. Sim. Sim! Então vamos lá. Galerinha, opa, bom dia, Fernando. Está um pouco atrasado aí, mas tá tudo bem, né? Perdeu o ônibus? Que furou o pneu? Então vamos lá. Ó, historicamente, né, eu citei aqui para vocês, tá? Esses 4 ciclos extrativistas do Brasil, né? Que é o pau-brasil, eu coloquei na ordem aqui por séculos, né? O pau-brasil que durou basicamente os 30 primeiros anos da exploração ali da colonização brasileira no século XVI, tá? Alguns chamam o pau-brasil de ciclo econômico, outros vão falar que não é ciclo econômico, que foi muito curto, tá? Aí depois, lembra, o pau-brasil é interessante de lembrar que ele fundamentou aquela exploração de madeira no litoral brasileiro, né? E foi intenso, muito intenso esse processo nesses 30 anos iniciais, ali de contato dos colonizadores com o território que hoje é o Brasil, né? Depois desses 30 anos, continuam explorando o pau-brasil, obviamente, mas não como principal ciclo, principal fator econômico do país, né? Lembrando que o fator econômico predominante vai ser aí depois a produção da cana de açúcar, né? Os engenhos de açúcar por 2 séculos, século XVI e XVII, né? Beleza? Bom, aí a gente teve no século XVII para frente, né, a penetração do interior, que são as drogas do sertão, tá? Ai, minhas costas, peraí. O que são as drogas do sertão, vocês lembram? Tá? Quando eu falo drogas do sertão, a gente está falando de exploração da castanha, do guaraná, né? Que são produtos típicos da floresta amazônica, tá? E que eram comuns, tá? Eram comuns que a galera buscasse aqui para vender na Europa, né? Então esses produtos eram produtos excêntricos, tá? A própria o cacau, né? Então esses produtos excêntricos e tudo eram bastante caros no mercado europeu. Então a galera explorava esse tipo de coisa. De novo, a penetração do território brasileiro para buscar essas drogas do sertão no meio da floresta não era algo lá muito simples e muito agradável de se fazer, né? Você imagina, se hoje você se embrenhar no meio da mata, já é perigoso, né? E você já pode morrer de várias formas, imagina no século XVII, no século XVIII. Então era uma atividade feita, obviamente, não por brancos europeus que estavam aqui, tá? Beleza? Então é interessante de lembrar, né? Então, desde sempre, essa penetração pelas matas amazônicas se deu aí com utilização, tá, de mão de obra explorada, né? Bom,
Aí vem o ciclo do ouro, que é outro ciclo extrativista importante, século XVIII, né? Que eu sempre falo, cana, cana, ouro, café, né? 16, 17, 18, 19. Cana, cana, ouro, 16, 17, 18. Então, século XVIII, ouro. Ciclo do ouro já vai lá para o Sudeste, tá? Ali a gente já tem processos extrativistas em Minas, aí vai para o meião do Brasil para Goiás, né? Minas, Goiás e Mato Grosso, que são os pioneiros ali que vão penetrar o país atrás desse objeto dourado e que desperta o interesse de tanta gente, né? O famigerado ouro. Bom, depois do ciclo do ouro, que vai predominar principalmente em Minas, a gente vai ter o processo extrativista do ciclo da borracha, que vai ser de novo na floresta amazônica. Olha a floresta amazônica aí concentrando atividades extrativistas, né? Lembrando, né, o ciclo da borracha é século XIX, finalzinho, começo do século XX, tá? Final do século XIX, começo do século XX, é lá que vai formar o estado do Acre, né? Os caras vão pegar o Acre ali, comprar da Bolívia, né? Entre outras condições particulares que envolvem aquela região, tá? Bom, é interessante de pensar também, né, gente, que essa galera aí que se embrenhava no mato para pegar leite do pau, né, o famoso seringueira, né, o famoso caldinho da seringueira ou seiva, né, essa galera aí também não era os europeus tal que vieram para cá, geralmente era mão de obra escrava, né? No caso ali, se você não tinha mais escravidão, tá? A gente tinha a exploração de ex-escravos ou de índios, tá? Isabela, soja, tá? Aí já não é extrativismo, tá? A gente está focando só em atividades extrativistas. Não, Isabela, aí não teve mais nenhum extrativismo que teve um ciclo tão significativo no Brasil, tá? Mas não que eles deixaram de ser importantes. Beleza? Prof. Oi. Então, o extrativismo seria a extração de um produto por um produto só que vai ser exportado? Bom, extrativismo é você extrair da natureza. Se vai ser um produto só ou vários, não depende. Por exemplo, Drogas do Sertão eram vários produtos. O importante é que você extraia do jeito que ele está na natureza e venda, tá? Aí se vai exportar ou não, também não é uma prerrogativa para dizer se é extrativismo, não. Geralmente o extrativismo é exportação, tá? Eu vou dar um exemplo aqui básico. Vamos pegar agora a borracha, né? O látex. Hoje em dia, você não vai se embrenhar no mato para achar uma seringueira para poder tirar o leite dela para poder fazer o látex. Por quê? Porque se eu tenho uma indústria de látex e eu dependo de ter que achar uma seringueira, como que eu vou fazer previsão de produção? Entendeu? Como que eu vou saber quanto de látex que eu vou ter para trabalhar? Entendeu? Então não rola, para a indústria não rola. Então a indústria tem que ter previsibilidade. Então o que, que eu faço? Se eu vou criar uma indústria de látex, eu preciso ter uma fazenda de seringueiras, entendeu a diferença? Se eu tenho uma fazenda de seringueiras, significa que eu não estou extraindo, eu plantei aquela seringueira especificamente para usar, para extrair o leite. Entendeu? Quando você vai lá, você viaja aqui no estado, você vai para Três Lagoas, você passa naquela região, você vai ver fazendas gigantes de eucalipto, né? Então, ali, quando a gente tem uma atividade de plantação de árvore para utilizar as árvores, aí não é mais extrativismo, é silvicultura, né? Deixa eu botar aqui no cultura, ou seja, eu estou plantando a árvore para extrair, entendeu? Entendi. Então é por isso que o café não está aí, né? Porque É por é isso. pela parte. Isso. Por isso que o café não está aqui, exatamente. Só que existe, por exemplo, minério. Tem como você plantar minério? Não, né? Tem como você pegar uma área e preparar para ter minérios daqui 20 anos? Não. Então, toda atividade de mineração é extrativista. Entendeu? Entendi. Beleza?
E é por isso que a gente vai destacar... Isabela. Oi? Você está ouvindo? Oi. Quem está falando comigo? Não, desculpa, foi eu que interferi. É a Isabela que está assistindo a aula aqui. Desculpa aí. Tá. Tudo É o bem. pai dela, eu estou acompanhando ela. Tudo bem, fica à vontade. Galera, por isso que a gente vai dar uma focadinha na exploração mineral. É aqui que o bicho pega, tá? Olha aqui. Quando a gente fala de exploração mineral, tá? A gente tem que lembrar de estrutura geológica. Por isso que a gente, quando estudou isso, eu fiquei um bom tempo falando disso para vocês, né? Lembra, ó, aqui no extremo norte, escudo da Guiana, né? Aqui no meio, escudo Xingu, que a gente vai chamar, São Francisco, tudo que for vermelho e laranja, tá? Para quem tem dificuldade com cores. Essa cor aqui é o laranja, tá? São os escudos cristalinos. Olha aqui na legendinha, né? Era proterozoica e arqueozoica. Onde que eu vou ter mais exploração mineral? Proterozoica, que é o laranja aqui, tá? Tá vendo essa mancha aqui? Tá? Então, nessas áreas aqui é o que eu vou ter exploração de minerais metálicos, tá? Metálicos. Nas bacias, que são amarelas aqui, eu vou ter geralmente exploração de minerais não metálicos e ou energéticos, tá? Importante. Ó, aqui no Guiana Meridional, eu tenho aqui Vale do Trombetas, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui eu tenho áreas de garimpagem, aqui eu tenho quadrilátero ferrífero, enfim, né? Então é importante. Essa foto que eu botei aqui para vocês observarem, tá? Super tradicional. Isso aqui é uma exploração de minério de ferro, famigerado minério de ferro. Olha o impacto que isso gera, né? Tá vendo que esse relevo aqui ele era positivo, ele era um morro e virou uma cratera, né? Então isso aqui é uma exploração extrativista moderna. Tá vendo que é tudo feito em camadinhas, né? Todas feitas em camadas, que isso aqui depois vai encher de água, vai virar um lago gigante, né? Beleza? Bom. Ô, Plaça. Oi. O que seria um mineral não metálico? Ah, tá, tem ali no cantinho, valeu. Vou falar agora, minha querida. Ó, minerais não metálicos, tá? São aqueles lá que você vê na tabela periódica que tem lá não metálicos. Bom, você fica pensando, ai, Vitor, professor de química, para que servem essas classificações da tabela periódica? Olha aqui para que serve, precisa lembrar disso. Bom, o calcário, né, diamante, lembrando que é carbono, né? Isso aqui são elementos não metálicos que a gente tem no nosso território que se explora aí com viabilidade econômica. Importante lembrar que coisas aqui têm mais ou menos viabilidade econômica, e é isso que vai definir se eu vou fazer um buracão para achar ou não, né? Por exemplo, se a gente pegar regiões aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, né? Aqui na região perto de Bonito, Bodoquena, a gente tem bastante exploração de calcário, né? Que são as rochas calcárias que predominam na formação ali da nossa estrutura geológica ali de Bonito, por exemplo. Já falamos disso, tá? A gente vai ter aqui também, por exemplo, de não metálicos, a exploração do diamante, ó, associado a escudos cristalinos antigos aqui, ó, no Pará. A gente vai ter diamante bastante espalhado. Repara que é bem espalhado a produção, as reservas de diamante do Brasil. Tá vendo os quadradinhos azuis aqui? Não significa que a gente tem uma exploração em larga escala de diamante, tá? Atenção. Beleza? Isso aqui são áreas extrativistas, mas não significa que elas sejam tão grandes assim. É onde a gente sabe que tem, tá? Os minerais energéticos, beleza? Aí, obviamente, você vai destacar carvão e petróleo, né? O petróleo, obviamente, no Brasil é focado aqui no litoral, quer dizer, no litoral não, no oceano mesmo, tá? Que é, por exemplo, aqui onde eu estou circulando, a região do pré-sal, tá? Aqui no litoral aqui próximo à Bahia, tá? Aqui no litoral próximo ao Ceará, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, são áreas de produção de petróleo no oceano, beleza? Que são bacias sedimentares. E minerais metálicos, né? Que é o alumínio, a bauxita, tá? Que é um processo de exploração aí que impactante pra caramba. Eu vou destacar aqui para vocês o manganês para fazer o aço, tá? Aqui tem o famoso famigerado nióbio,
né? Então, você vai observar que esses metálicos estão associados a escudos cristalinos. Beleza? Essa foto aqui é uma área de exploração de bauxita. Olha como que impacta a superfície, né? Bauxita, gente, está associada a solos antigos, tá? Lembra da lixiviação e laterização? Áreas que sofreram lixiviação geralmente têm formações de bauxita. Beleza? Então, esse mapinha aqui você não precisa decorar, mas você precisa associar este mapa com este aqui. Associar áreas de bacias sedimentares e escudos cristalinos com áreas de extrativismo mineral. Beleza? Galerinha, tranquilo? E aqui, ó, eu vou trazer aqui para vocês áreas do projeto Carajás e projeto Trombetas. O que é isso, professor? Bom, são as maiores reservas que a gente tem na região norte. A gente destaca esses dois aqui, por quê? Porque teve grande impacto na floresta amazônica. Projeto Trombetas, tá vendo que tá aqui no norte do Pará? Olha aqui, ó, aqui perto de Oriximiná, né? Regiãozinha perto de Santarém. Só para quem não sabe, a BR-163 que passa aqui em Campo Grande, ela termina aqui, ó, em Santarém. Sabiam? Se você pegar o 163 aqui para o norte, você vai chegar aqui em Santarém, tá? E ela chega até aqui em função desse projeto de mineração de bauxita, que é extremamente impactante, muito polêmico, aqui, tá? Aqui em cima. Na verdade, o Rio Trombetas está bem aqui, ó. Este é o Rio Trombetas, tá? E é bem aqui que se explora bauxita, beleza? Bom, aqui no sul do Pará tem um lugar mais famoso de todos, que é o projeto Carajás, né? Aqui é onde teve essa imagem absurdamente impressionante, que é a exploração em Serra Pelada, tá vendo? Essa imagem aqui, essa foto foi feita pelo Sebastião Salgado. Olha que louco, parece um formigueiro humano, né? Beleza? Isso aqui, esse buraco aqui, lembrando, era uma serra, por isso que era Serra Pelada, e virou um buraco de mais de 200 metros, escavado por pessoas, na mão, na picareta, né? Muito louco você pensar isso. É assustador, na verdade, né? Marabá aqui é a cidade, tipo, entre aspas, né? A subcapital da região ali de exploração. Essa região é ligada à estrada de ferro Carajás, que chega ao porto de Itaqui, em São Luís, tá? Como eu já falei para vocês mais de uma vez, é um lugar aí, o Maranhão é um lugar sempre interessante para se conhecer, porque ali é um polo de conexão, tá? Aqui de São Luís, o porto de Itaqui, inclusive onde aquele navio encalhou esse ano, vocês lembram? Esse ano já foi, esse ano tá legal, né? É navio encalhado, é crise grave, pandemia, enfim. Daqui, essa produção vai lá para a China, tá? Via Canal do Panamá aqui por cima, ou se o navio for muito grande, vai por baixo. Beleza? Então é bem interessante de observar essa produção aqui na região do Carajás. Certo? O que se produz aqui? Aqui é maior, no projeto Carajás, a maior reserva de ferro do mundo, e produz esses outros caras aqui, ó, tudo metálico. Beleza, galera? Perguntas por enquanto? Não? Como que a gente está de horário aqui? Oi, fala. Gente, tira uma dúvida. Essa aula aqui a gente vai até 7h45? Peraí, vou ver. Olha para mim fazendo favor. Tá até 7h30. Era 7h30. Eita, já? Bom, então só terminar essa parte aqui, aí depois a gente continua na segunda, tá? Ó, aqui, para outra área importante de exploração é o quadrilátero ferrífero, tá, gente? Obviamente, né, uma área ali, como o nome sugere, de grande exploração de ferro. Outro lugar, gente, que é importante de vocês conhecerem, tá? Esse ano da gente fazer uma excursão aqui para conhecer áreas de produção, sobretudo aqui em Minas, para vocês verem como que é esse processo, que é bem interessante, né? Olha aqui, ó, Mariana, onde teve o acidente, por aqui que vai nascer a Companhia Vale do Rio Doce, a famigerada Vale, né? Que hoje é uma privatizada. Beleza? Então, nesta região aqui, a gente tem uma grande produção ali onde fundamentou o ciclo do ouro, tá? Ferro, manganês também, aqui extrai bauxita também, tá? E é uma área que está mais próximo das polos de exportação, beleza? E aqui tem um monte de indústria. Se você acha massa esse setor industrial,
Aqui você vai ter indústrias siderúrgicas pra caramba. Tem a Faculdade de Ouro Preto, aqui, Universidade Federal de Ouro Preto, tá? É bem interessante, muito forte a área de geologia e de engenharia ligado à transformação, ligado à indústria. Por quê? Porque essa galera vai ser absorvida nas indústrias da região. Tá? A exportação se dá por aqui, ó, sai de BH, vem aqui, ó, para Espírito Santo, Porto de Tubarão, tá? Ou, aqui é o ciclo mais comum, ou ele sai daqui e vai via Rio de Janeiro, né? Porto de Sepetiba, tá? Então, Porto de Tubarão em Vitória e Sepetiba no Rio de Janeiro, tá? Então, são os fluxos de exportação do quadrilátero ferrífero. Beleza, galera? E de exercício eu deixo para vocês, tá? Espera aí, deixa eu botar os exercícios aqui para vocês. Esses aqui, ó. Parou de transmitir? Não, isso ainda está gravando. Ah, tá. Então, vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3, tá? Tô praticando, beleza? Como exercícios da aula de hoje. Lembrando que segunda-feira a gente vai continuar esse tema. Eu quero falar para vocês ainda do extrativismo, como eu falei, do açaí, da castanha, que são processos importantes de serem entendidos. E segunda, eu quero fazer também exercícios com vocês, tipo a gente fez segunda passada. Beleza? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Acho que não. Oi? Acho que não. Acho que não. Então, tudo bem. Clarissa, a gente Oi. poderia fazer uns exercícios de caráter mais para o vestibular, para ensinar a gente estratégia, como articular na hora de fazer as provas? Esses exercícios que vocês fazem na apostila são todos do vestibular, né? Sim. Então, se você olhar aí, são só de vestibular. Então, aqueles que vocês fizeram da semana passada da Amazônia são de vestibular. Todos são, na verdade. Ó. Beleza? E lembrando, esse assunto aqui, ó, vocês têm que... Não tem jeito, tá? É bem descritivo. Tem que saber onde está o projeto Carajás, o projeto Trombetas, tem que saber identificar no mapa, tá? Isso aqui teve um tempo que caiu consideravelmente, hoje cai menos, tá? Beleza? E essas relações de trabalho do extrativismo também é importante. Tá? Se pegar um vestibular aí mais bem elaboradinho, ele cobra que você entenda essas relações. Beleza? Lácio, Tô ouvindo. Lácio, Diga. você pode mandar o link da matéria falando do extrativismo do açaí? Posso? Tá, obrigada. De nada. Cadê o link? Ah, tava aqui. Espera aí. Manda aqui. Fazer o seguinte, já que eu tô lá no grupo de vocês por enquanto, tá? Eu vou mandar lá também. Tá bom? Mais alguma pergunta? Dispõe, Isabela. De boa? Então, ó, gente, um grande abraço à distância. Segunda a gente continua esse tema, tá? E vai fazer exercícios, a gente vai resolver uns exercícios juntos, tá? Por enquanto, esses 3 primeiros são os obrigatórios que eu passei. E aí, quem quiser já adiantar exercício, pode adiantar. E segunda, vocês aproveitem para tirar dúvidas, ok? Abraços e até segunda. Bom fim de semana, se cuidem. Ai, que eu vou cuidar que minhas costas estão doendo aqui. Ai. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Não esqueçam da chamada aí. Tá bom. Tchau, Blasson. Tchau, tchau. Espera vocês saírem da reunião por conta da chamada, tem que gravar.